por gentileza, silenciar os microfones, tá? Se for o caso. Então, como tínhamos falado, né, no caso das manifestações de uma doença vai que provoca uma inflamação, ela pode provocar, no caso, uma alteração morfológica, ou ela também pode provocar um problema circulatório, ou ela pode provocar um tumor. Essas são as quatro condições que normalmente uma doença coloca. Então já nós falamos da inflamação, das alterações morfológicas, que eram os processos de adaptação, lesão, morte celular. Já falamos das neoplasias. E agora, para terminarmos, a gente vai falar sobre distúrbios circulatórios, que é uma das manifestações que todas as doenças provocam, tá? Uma delas. Então, quando a gente fala de distúrbios circulatórios, estão envolvendo o que? Sistema circulatório, no caso. Aí, a gente precisa entrar em detalhes sobre quais são, né, quando a gente fala de princípios gerais da circulação, né, que está envolvido nesse sistema circulatório. Quando a gente fala de sistema circulatório, nós podemos observar que envolve que órgão, no caso, que órgãos. Ele vai envolver o coração, ele vai envolver os vasos sanguíneos, o sistema linfático, que temos sistema circulatório, também temos o linfático, a circulação do sangue, distribuição dos líquidos no organismo, porque isso leva a processos de troca gasosa, aos processos de hemostásia, homeostásia, enfim. E para isso acontecer, existem forças que controlam, no caso, essa distribuição e essa circulação desse líquido. A gente chama, são três tipos de forças ou pressões. Aí, desculpa. Que é a compressão radial, no caso de extensão, que é uma pressão que acontece, no caso, se for no vaso. Tem a extensão longitudinal, que é a hiperextensão do vaso, e o cisalhamento, que é a superfície interna tende a raspar as células epiteliais, no caso. São três tipos de forças que estão envolvidas no quê? Na distribuição e a circulação de líquidos no organismo. Compressão radial de extensão. Compressão, extensão longitudinal e o cisalhamento. São as três clássicas, três grandes tipos de forças. Isso, quando tiver algum tipo de problema em alguma essas forças ou pressões, aí que acontecem o quê? Os distúrbios, as alterações. Né? Então, isso vai provocar o quê? Uma remodelação estrutural desses vasos, no caso. E como se imagina isso? Como dilatações, aí podemos pensar em muitas doenças que acontecem, dilatações, rupturas dos vasos, como a gente pode ver um caso comum, né? O AVE, ou antigamente conhecido como AVC, acidente vasculoencefálico, que é o nome correto hoje em dia, né? Nós temos do tipo isquêmico e também temos do tipo hemorrágico. Então, tudo isso é o quê? É um problema que aconteceu em alguma dessas forças ou pressões que nós falamos, tá? E para isso se normalizar, aí a gente precisa entrar em processos que garantissem o que? O equilíbrio hemodinâmico, que garantissem o equilíbrio hemodinâmico e a manutenção do fluxo sanguíneo, porque sem isso a gente não consegue levar o oxigênio, né, que é a parte mais importante e é uma das funções principais desse sistema circulatório. É aí que radica, né, todos os problemas, os distúrbios de circulação. No caso, como tínhamos falado, né, o que equilibra tudo isso são os processos de homeostase normal, né, e isso que se está envolvido basicamente, no caso, com a manutenção da integridade da parede do vaso, a pressão intravascular e a osmolaridade. Quando o sangue passa, quando o coração bombeia, ela tem que conter, porque a força que faz o músculo do coração, essa força vai para as mangueiras, que seriam, né, no caso, os vasos. E isso modifica totalmente, distensiona, comprime, contrai, aumenta a pressão desse sangue. Então, a gente tem que perceber isso, que, no caso, a homeostase vai controlar todo esse excesso de força no bombeamento,
no débito sanguíneo. Então, tudo isso é fisiológico, na verdade, tudo isso é controlado pela fisiologia normal. Mas quando não acontece isso, no caso pela homeostase, aí já desenvolve esse tipo de perturbações circulatórias, que seriam as que vocês estão vendo. Algumas já vocês viram já. No caso, o edema, né? Já nós falamos bastante do edema, tanto em morte celular, no caso, né? A congestão, que é um novo termo, a hemorragia, a trombose e a embolia. Né? No caso, são esses 5 tipos principais de perturbações circulatórias que se dão pelo desequilíbrio da homeostase normal dos líquidos que estão dentro desses vasos. Tá? O primeiro que vamos observar é o edema, já vai ser algo mais fácil para nós, né? Já que nós observamos o que era, né, no caso. Né? Então, basicamente, um aumento da quantidade de líquido intersticial dos tecidos ou das cavidades do corpo. Tá? Ela é constituída, basicamente, por uma solução aquosa de sais ou proteínas do plasma, e sua composição varia conforme a causa do edema. Isso é muito relativo, porque lembra que nós tínhamos falado que pode, pelo influxo de sódio, a saída de potássio, e aí, no caso, que muitas vezes na célula, né, provocava uma falta de permeabilidade, e aí se entrava tudo dentro da célula e provocava esse edema. Isso é dentro da célula. Quando a gente está falando desse edema aqui, a gente vai ver até nos tecidos como que isso acontece, tá? Na forma de observar esse edema, se a gente for falar da forma macroscópica, ou seja, né, como a gente vai ver, se a gente fosse ver um pulmão, né, que é bem conhecido os casos de pulmão com edema pulmonar, né, vai ter um aumento do volume dos tecidos que cedem à pressão. Então, o órgão, ele enche, ele aumenta o tamanho dele. E se for microscopicamente, vai se expressar por um alargamento dos espaços entre os constituintes celulares, no caso. Então, entre as células, no interstício, sabe, na parte extracelular que hay entre cada célula, aí vai se preencher com o quê? Com líquido. E quando a gente vai ver isso, no caso, nas lâminas, você vai ver que ele é muito notório, muito evidente. É mais evidente observar ele pela parte microscópica do que na parte macroscópica. Isso sim vai depender, né, no caso. Quais são essas causas que provocam esse edema? Tem vários tipos de causas. Tem muito a ver, no caso, com a própria parede do capilar, né, com o que a gente está falando aqui, é edema dos vasos. Né? Então, a gente vai ter que alterações da parede capilar. Podemos observar um caso deles, um exemplo é o edema inflamatório. Imaginemos uma lesão tóxica ou reações alérgicas, se for no caso, quando tem uma lesão tóxica provocada pela ingesta ou pela, no caso, ingesta de um agente tóxico, ou também pode ser por reações alérgicas frente a algum determinado produto. O pólen mesmo, ele pode causar, no caso, se essa crista alérgica ela não voltar ao normal, ela pode causar problema, pode causar um edema, no caso, tá? Outra coisa também que causa os edemas é a diminuição da pressão osmótica do plasma. A pressão osmótica do plasma, ela mantém um correto, no caso, uma correta direcionamento do sangue, no caso. Se tivermos baixa pressão osmótica, no caso, aí isso vai fazer com que muitos dos materiais ou dos elementos que contêm o sangue, que podem ser água, sais ou íons, potássio, sódio, eles vão tender a diminuir até sair, no caso, e isso provoca um edema. Lembra que eu falei para vocês agora há pouco da célula? Perde a permeabilidade da parede e entra os saios, os íons. Mesma coisa é no vaso, é idêntico. Podemos observar um exemplo clássico nas doenças nefróticas, né, o síndrome nefrótico e a hipoproteinemia, né, no caso, quando tem uma baixa quantidade de proteínas no sangue. Isso é provocado pela baixa pressão osmótica. E no caso, isso também, obviamente, um agente etiológico que provoque isso pode ser bactérias, no caso, ou alterar as doenças, né? No caso, podemos observar, imaginemos,
Quando a pessoa fuma, também pode provocar isso. Também pode ser por aumento da pressão hidrostática do sangue. Tínhamos visto pressão osmótica, né? Mas também temos pressão hidrostática. Essa pressão, no caso, provoca esse edema, no caso. Exemplos, insuficiência cardíaca congestiva e edemas localizados nas pernas, que é provocado muitas vezes por uma trombose, tá? Então, são três causas importantes para vocês lembrarem, né? Alterações da parede capilar, diminuição da pressão osmótica e aumento da pressão hidrostática. Assim também, aquelas velhas causas conhecidas, né, como a retenção de sódio, é também muito importante. O sódio, né, também ele é causador de edemas, no caso, já que aumenta a pressão hidrostática. E também a diminuição da drenagem linfática. Geralmente, pacientes acamados ou pacientes que estão impedidos de se mobilizar e locomover, né, no caso. Pode ser também pacientes que têm alguns tipos de doenças, no caso, como a filariose, que no caso tem um crescimento absurdo e tem uma perda, no caso, dessa drenagem linfática. Ou seja, o sistema linfático ele foi para o céu. Ele não funciona mais e a eliminação de alguns líquidos ele se torna inexistente e isso provoca esse inchaço geral, né? Câncer de mama também pode provocar, no caso, edema e provocar um distúrbio circulatório. Que formas temos esses tipos de enemas? Temos vários, localizados, generalizados. Quando a gente fala, quando é localizado ou generalizado, a gente fala que é um anasarca. Quando acontece internamente nas cavidades pleurales, a gente chama hidrotórax, também é um termo bastante conhecido, um edema, que tem, no caso, dentro da cavidade pleural, entre, no caso, a pleura visceral e a pleura parietal, bem no meio. Aí tem o hidrotórax, pode ser peritoneu também interno, e provocado com uma ascite, né? Lembra, tem aquela distensão abdominal, né? Tem um pessoal aí que muitas vezes também está envolvido com câncer. Normalmente eles geram essa distensão abdominal, que pode ser provocado por um edema, uma ascite, quando é no peritônio, tá? Quando são processos inflamatórios, a gente já viu, né, os exudatos, né? Lembra os tipos de exudatos, fibrinosos, purulentos, enfim, vocês já estão lembrando disso. E os não inflamatórios, que são os transudatos, que isso são já o que o próprio organismo, no caso, ele trabalha. Ele não tem nenhum tipo de origem bacteriana, né, como muitas vezes pode ser o inflamatório, ou provocado por alguma causa externa, um tiro, no caso, alguém te bate, gera nessa inflamação, não. Aí os transudatos são próprios líquidos provocados por alguma perda da homeostasia, no caso, nesse organismo. Nesta figura estou mostrando alguns tipos dos principais, né? No caso, podemos falar aqui, né, das perdas, né? No caso, poderíamos até indicar que é meio parecido com a filariose, né? Mas não, esse aqui é uma inflamação provocada por um paciente acamado, paciente que tem hipertensão arterial que não está sendo tratada, ou uma reação alérgica que também pode provocar isso. Do seu lado direito, superior, aí tem um que provocou, no caso, na boca, no lábio superior, com irradiação para os lábios, no caso, inferiores, né? E que é provável que ele venha invadir as cavidades do olho, no caso. Supraorbitárias, as infra e as supraorbitárias. Aqui não dá para distinguir, mas acontece isso. Isso pode ser geralmente por alergia ao medicamento, pode ser por algum produto, algum alimento, pode ser por várias coisas que pode acontecer isso. Uma picada de inseto. Na parte superior esquerda de vocês também é aquilo que acontece, os edemas já no nariz também, no caso aqui nos seios, nessas regiões também acontece. Agora, o que não é tão comum, mas que acontece, é o edema da córnea. Vocês podem ver. Ah, professor, isso aí é catarata? Não, não é catarata. É simplesmente um edema na córnea provocado, muitas vezes, pelo aumento da pressão intraocular. Pode provocar isso, mas assim, é raríssimo. Mas tanto que é raro até encontrar imagem disso.
mas a gente encontrou, né? E aqui está mostrando esse, no caso, vou até ampliar para você, esse edema da córnea. Então, um monte de líquido, né, que está entre o espaço entre a córnea, no caso. E os mais comuns, né, que podemos observar no pulmão, no caso, aqui esse pulmão é de um paciente, no caso que morreu por uma pneumonia intersticial, mas as pneumonias são inflamações. Então, ela provocou também edema. Como a gente distingue edema, no caso localizado, aqui nós vamos observar nessa região. Você pode ver que está subdividido, né, o epitélio pulmonar, no caso, os tecidos pulmonares, o parênquima pulmonar está bem dividido, e aí os limites deles estão todos bem avermelhados, é porque teve um sangramento, pode ser tido que tenha também até hemorragia, porque edema também pode estar envolvido com outros distúrbios circulatórios, tá? Agora, se pegamos esse mesmo, no caso, esse mesmo pulmão e vemos mais de perto, macroscopicamente você pode ver todo ele que está. Então, como que eu observaria onde está o edema aqui? Ó, eu estou seguindo, são esses caminhos, que na outra figura estão avermelhados, né? Mas aqui já, quando a peça depois de lavada e formolizada, ela vai ficar dessa maneira. Não tem como voltar o que era antes, porque teve uma perturbação, um distúrbio circulatório. Então, isso faz esse edema se torne um órgão pesado e úmido, no caso, pela quantidade de água que ela tem. Microscopicamente, é para observar melhor ainda. Observem aqui, esse edema pulmonar, imaginemos no desenho aqui, né, nos alvéolos especificamente, normalmente eles estão, né, com oxigênio e com CO2, troca gasosa, hematose, beleza, mas quando se preenchem com água, esse aí dá o problema, gera o problema no caso, então não tem uma adequada troca gasosa. E como que se observaria isso no corte? Observem aqui, você vê umas manchas rosinhas, onde está marcado o edema no caso. Então, aí dentro está dentro dos alvéolos, no caso, temos os brônquios, que são os espaços, observa, maiores, mais esbranquiçados. E onde está ED, e essa cor rosinha, que parece, isso é tudo edema. Então, todo lugar que tem essa mesma consistência vai ser edema. E ainda mais tem focos de hemorragia, no caso. Eu até... aqui, enfim, aqui, né, que está mostrando todo isso aqui, o edema. Aqui temos, né, os focos de hemorragia que tínhamos falado. Aqui temos outra imagem, né, que a coloração é um pouco diferente, mas é a mesma coisa também. Você vê todo o epitélio parênquima pulmonar está dividido em cheio de quê? De líquidos. Tem a presença de alguns bacúolos, no caso, mas o mais importante que você pode observar são os edemas. Isso você observa num paciente que está com um processo inflamatório, muitas vezes, né? Como eu tinha falado, uma pneumonia é uma inflamação. Então, você vai encontrar isso com toda certeza. Por isso, o paciente tosse, o paciente não consegue respirar, tem uma dispneia, dificuldade para respirar, entre isso, né? Os tratamentos para esse caso de edema são tratamentos imediatos. No caso, para esse edema, você pode utilizar para eliminar essa água, líquidos, né? Pode utilizar algum diurético, né? Eu conheci o Lasix, né? Ou furosemida, né? No caso. Você pode utilizar também a morfina, anestésicos, os nitratos, como a nitroglicerina, oxigênio, para ajudar, porque o paciente, ele está... Ou seja, quando ele tem o edema, ele também pode sofrer outro tipo de causas, também outro tipo de problemas. Então, colocar esse paciente com ventilação, oxigenação, a posição dele tem que ser uma posição em 45 graus, para ele não, ele nunca pode ficar em decúbito vertical, de forma vertical, ele tem que ter uma posição angular de 45 graus, no caso, ou Fowler, né, também conhecido. O segundo tipo de perturbação que a gente vai falar é a congestão. Ô, Álvaro. Oi. Oi. Nossa, Ah, eu me assustei. Desculpa. Fala.
É que eu me perdi aqui. O que é que não pode ficar em pé mesmo? Eu me perdi. Ah, tá. Ó, na verdade, o paciente que tem um edema, ele tem que ficar deitado, só que numa posição Fowler, que a gente chama aqui de 45 graus, sabe? Não em posição Ah, de cama mesmo. não, eu entendi isso, só que como tem medicamento em cima, né? Eu fiquei na cabeça que era um medicamento, entendi. Não, não, isso é somente a posição, tá? Obrigado. Bom, obrigada. Então, essa congestão, no caso, o que vai ser a congestão? O aumento da quantidade de sangue dentro do sistema vascular. Então, vai ter um aumento do torrente sanguíneo, da corrente sanguínea, vai ter um aumento nesse nível. Isso vai provocar dois tipos de congestão. Uma vocês já conhecem, que a gente já viu, que é essa primeira, que é a congestão ativa. Mas também vamos ter a congestão passiva. A congestão ativa é, no caso, também chamada de hiperemia. Lembra da hiperemia que a gente falou em inflamação também? Então, também, que tá, aliás, é um sinal cardial, né? Um sinal flogístico da inflamação. Toda inflamação sempre vai ter hiperemia, que é um tipo de congestão ativa. Então, você vai pensando, inflamação já tem edema, agora já tem congestão e hiperemia, né? Então, inflamação, pulmão, né, principalmente, um dos mais evidentes, ele envolve muitos processos, muitos distúrbios circulatórios que atingem esse coitado do pulmão, tá? Bem, então essa congestão ativa, no caso, né, ela é uma repressão sanguínea do leito capilar consequente à vasodilatação arterial ou arteriolar. O que significa isso? Que o aumento de sangue que preenche totalmente toda a artéria ou arteriola, provocando uma vasodilatação desse vaso, que leva, no caso, né, a determinar regiões onde tem, imagina quando você está assim, fala alguma coisa e todo mundo ri, você não fica vermelha. Então, isso porque você teve uma hiperemia, um processo de congestão ativa, só que isso é fisiológico. O problema é quando se torna patológico. Então, aí as coisas mudam, no caso. Um exemplo que tínhamos falado, né, é a inflamação aguda. Mas de que depende, no caso, para acontecer essa congestão? Depende do mecanismo central, no caso, são reflexos, tá? Que são, como são reflexos, então envolve a via nervosa, sistema nervoso, então envolve aonde? Nos centros vasomotores e o mecanismo periférico, que é regulado por substâncias vasoativas circulantes. Quem serão essas substâncias vasoativas? Isso a gente também falou no caso em inflamação. A histamina, a serotonina, a bradicinina, elas são substâncias, no caso, vasoativas, no caso, que vasodilatam, no caso, né, os vasos. Né? Então, você vê que tudo está regulado, no caso, com o sistema nervoso. Não tem como estar. Mas o problema é quando se torna patológico, como a gente estava falando. Essa é congestão ativa, pessoal. Agora temos a passiva. A passiva, ela depende muito da circulação venosa ou de retorno, tá? Ela depende. Qual que é o mecanismo como ela trabalha? No caso, alteração do órgão central da circulação. Se você vai alterar, qual que é o órgão principal central da circulação? O coração. Então, quando temos uma doença, uma insuficiência cardíaca congestiva, o coração ele perde essa frequência cardíaca, ele perde, no caso, a capacidade de contrair. Isso leva a uma falta de sangue para os órgãos e para os tecidos. Então, isso vai provocar o quê? Uma congestão passiva, tá? O que mais? Podemos ver no caso, né, um mecanismo localizado com perturbação da circulação venosa por causas intrínsecas do vaso. O que são essas causas intrínsecas que podem causar a congestão passiva também? A trombose e as varizes, no caso. Né? Lembrando, né, trombose é uma obstrução, no caso, que chega num canal do vaso, no caso, né, que envolve essa parte. E compressão extrínseca das veias também gera essa congestão passiva.
que mais? O aspecto macroscópico dessa congestão passiva vai se dar a alteração da cor, que normalmente... Porque, sim, quando a gente fala em congestão passiva, estamos falando dos vasos e do sangue também. E queira ou não, o sangue normalmente, né, é vermelhinho, né? Mas quando a gente observa ela nas lâminas, aí muda a coisa. E quando é macroscópico ainda, se dá para observar como uma manchinhas bem assim visíveis no caso. Então, essas manchas, elas se tornam vermelho azuladas, né, por causa da hemoglobina, e tem um aumento do líquido intersticial, o que vai aumentar mais essa visualização dessas, no caso, dessas congestões passivas. Que tipos temos? Temos a tipo aguda e as crônicas. Observamos, aguda é um dedo cianótico, imaginemos. Quando um pessoal está contaminado, assim, se intoxicou com algum pesticida, ele provoca cianoses, porque o que é a cianose? Falta de sangue nos membros periféricos. E quando é crônica, quando leva à falência cardíaca, que é a coisa mais séria no caso, né? As crônicas vai acontecer que fagocitoses, local de hemácias e digestão de hemoglobina, por causa de um acúmulo de hemosiderina. Essa hemosiderina é uma proteína, mas o que causa a fagocitose é as próprias células de defesa tentando inibir esse monte de sangue, que sabem que isso não é fisiológico, isso é patológico. Então, a própria linha de defesa do corpo, ela começa essa fagocitose. E aí nós vamos observar, vai ser como estávamos falando, uma cor vermelho azulada, que se associa a uma tonalidade ferruginosa. Observem no caso, nas lâminas e nas figuras. Observa aqui na figura microscópica, histológica, do seu lado superior esquerdo, o que está formando, a gente pode chamar essa congestão, no caso passiva, de um colapso alveolar. Você vai ver locais que tem o que mais avermelhados. Normalmente, isso aqui é um depósito também de hemosiderina, no caso, uma proteína mais escura, né? Então, e na parte... Opa, tudo bem? Na parte superior direita, observamos esse, no caso, um aumento dessa região. Não, é um verdadeiro queimador. Queima Tudo, carne, queima arruela, queima tudo. tudo bem aí, pessoal? Está tendo umas falas externas aí. Tá? Então, aqui podemos observar na parte inferior, no caso inferior, inferior e esquerda, podemos observar aqui um vaso, no caso uma veia na parte interna, e na arteríola aqui. Observa a arteríola totalmente diferente, cheia totalmente, a gente faz um zoom, cheia de quê? De sangue. Observa o grau, isso aí é uma congestão passiva. Tá? E na parte, no caso inferior direita, aqueles pontinhos, que são as cores vermelho azuladas, que tem até um aspecto de ferrugem, né, no caso. A gente chama também aspecto noz moscada, congestão passiva crônica que observamos. Isso aqui é no fígado. Observa com maior detalhe no próximo que você vai, estou colocando aqui. Então, todos os pontinhos pretos, escuros, é tudo o quê? Deposição de hemosiderina que levou ao quê? A uma congestão passiva do tipo crônica. E mesma coisa também na outra imagem. Isso aqui já é, no caso, no fígado. Áreas de congestão passiva. Locais em que há grande quantidade de sangue devido à perda da função das veias. Então, as veias perdem permeabilidade e o sangue sai. Tá? Aqui podemos observar de uma peça, no caso, observem aqui todas essas regiões que estão todas. Não é porque sangue, professor, mas isso aí é sangue, né? Que quando a gente corta vai ter. Não. A forma, a tonalidade, um pulmão, quando você faz o corte, ele não tem esse cor assim, bem avermelhado. Não pode, porque essa não é consistência. Então, isso aqui é característico
de uma congestão, no caso, passiva do tipo crônica. Isso aí seria a congestão. Nós vamos falar agora sobre a hemorragia, tá? No caso, essa hemorragia, no caso, é um extravasamento de sangue devido a que teve uma lesão vascular, aqui uma ruptura de um vaso. Ela pode ser, no caso, localizada também, tem fatores extrínsecos, pode ser provocada por um trauma. Se for um fator intrínseco, no caso, pode ser uma doença, uma arteriosclerose, um aneurisma, bem comum de provocar, uma hipertensão, também pode provocar acidentes vasculoencefálicos, que nós tínhamos falado. Ou também fatores de coagulação sanguínea, como as plaquetas. Quando tem no caso, uma ferida, no caso interna, pode também provocar uma hemorragia por problemas nesses fatores de coagulação, tá? No caso, essas doenças hemorrágicas provocam essas diáteses hemorrágicas, que é a mesma coisa, tá? São doenças hemorrágicas que provocam hemorragia. Quais são as formas de hemorragia? Porque tem vários tipos. Não pensem que hemorragia é um monte de sangue. Não, tem outras formas também. As petequias, que são hemorragias puntiformes. As vívices, que são hemorragias lineares. As púrpuras, que são hemorragias maiores com até 1 centímetro e com bordas regulares, no caso. As equimoses, maiores e irregulares, que é como falar que elas seriam como as vivíceas, só que maiores. E os hematomas, que eles têm um aspecto tumoral. Todas elas vão acontecer aonde? Pode ser em cavidades corpóreas, se for um hemotórax, nas pleurais, né? Se for um hemopericárdio, pode acontecer no saco pericárdico essa hemorragia. Se for no peritônio, um hematoperitônio, que também pode ser sangramento. Muitas vezes a gente fala da peritonite, também pode provocar um sangramento. Observem nas figuras, né? As petequias são pontinhos que nós tínhamos falado. Isso é na pele, mas também podemos ter petequias num caso de gastrite, que você tem petequias. Também são tipos de hemorragias. As púrpuras que estamos mostrando aqui do lado, as vívices, né? Que parecem linhas, no caso, com essas hemorragias. Os hematomas, né, caráter tumoral, e as equimoses, que são como as vivíceas, né, só que são mais grossas, né. Aqui podemos ter uma equimose e áreas de purpúrea, né, no caso. Você pode observar as menores e os pequenos pontinhos também presentes. Eu te vou marcar isso melhor para observar. Os hematomas, aqui no dedo, essa região, tipo, você machucou o pé, caiu um tijolo, aí provoca isso. Esse hematoma. Aquele pouquinho ele vai saindo, porque o corpo vai expulsando ele, tá? Aí vamos ter também as petequias renais, tanto por fora, na parte externa como a parte interna. Aqui podemos ver, no caso, um corte, no caso desse rim. E aqui a petequia cardíaca, sem pequenos pontinhos, né? No caso, lembra que falamos do hemopericárdio? Então, é aí que acontece no coração. Essas hemorragias, elas vão se tornar do tipo clínicas, no caso, que isso vai depender da doença, né? Do tempo, da cronicidade do processo. Exemplo, uma anemia ferropriva, que é uma hemorragia, né, no caso, tipo clínica. E essas consequências vão ser vários tipos, no caso. Vão comprimir efeitos comprensivos dos hematomas cerebrais, que comprimem os outros hemisférios. Podemos observar aqui esse desenho, no caso. Bem, nesta figura podemos observar outro tipo de hemorragia, no caso, acontecendo num hemisfério, no caso, né? Podemos observar que é praticamente no hemisfério direito, de acordo com os cortes que estamos observando. E a lesão que ela aponta nessa região aqui, né? Como vocês podem estar observando, que ela se agrava, né? E o que a gente pode falar de um acidente vasculoencefálico, né? Na qual podemos mostrar já um hemorrágico, que na imagem de baixo,
no caso com grande perda, né, que está comprimindo, fazendo um efeito compressor, no caso, na cavidade craniana. Esse sangramento, para ele ser controlado, precisa de um processo de hemostasia, né, no caso, e ele normalmente vai funcionar assim: se a lesão vascular acontecer, imediatamente os vasos vão provocar uma vasoconstrição para tentar parar essa hemorragia. Ao mesmo tempo, eles precisam ser ativados os fatores, no caso de formação no caso aquelas placas, né? E vai ter a ativação da agregação plaquetária através da ativação da trombina, que vai formar uma rolha de plaquetas, né, no caso, e com isso levar a coagulação sanguínea dessa região atingida e iniciar o processo de reparação tecidual, no caso. Podemos observar também nessa figura um tecido pulmonar com hemorragia. Elas estão aqui nessa forma, não está com letra H, geralmente são regiões mais avermelhadas. Aqui estamos observando todo o tecido do parênquima pulmonar e com essas regiões com grandes quantidades, como estamos vendo com a letra H, grandes quantidades de quê? De sangue. Então isso aí é uma hemorragia. Tá, pessoal? Então seria até aqui essa primeira nossa aula sobre distúrbios circulatórios. Obrigado.